Existe uma ideia antiga e perturbadora. A mente pode dar forma ao invisível. Hoje, você vai descobrir o que é o Tulpa e por que essa presença atravessou o Tibete, o ocultismo e a cultura moderna. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. No centro desta história está uma palavra cercada de fascínio: Tulpa. Em muitas interpretações modernas, ela é vista como uma forma criada pela força da mente, uma presença moldada por pensamento, concentração e imagem interior. Mas o impacto dessa ideia vai além da curiosidade, porque o Tulpa não aparece como um simples delírio passageiro. Ele surge como algo que ocupa espaço no imaginário humano, como se a mente, em certo ponto, deixasse de apenas pensar e começasse a projetar presença. E quando uma ideia parece ganhar corpo, o mistério deixa de ser abstrato. Ele começa a parecer próximo. Nos relatos mais conhecidos, o Tulpa não aparece como uma luz vaga ou uma simples sensação. Ele é descrito como presença, pode assumir forma humana, pode parecer sólido, pode transmitir a impressão de autonomia. É isso que torna o tema tão poderoso. A fronteira entre imaginação e manifestação começa a ficar incerta. O que antes existia dentro da mente passa a ser percebido como algo diante dos olhos. E esse detalhe muda tudo, porque uma ideia invisível pode ser ignorada, mas uma forma que parece observar já entra em outro território. E é justamente aí que a narrativa do Tulpa abandona o campo do conceito e entra no campo do assombro. Agora o tema começa a ficar mais inquietante, porque uma das ideias mais marcantes ligadas ao Tulpa é a possibilidade de que a criação deixe de obedecer ao Criador. O pensamento que antes era conduzido, concentrado e moldado passa a agir com independência. Esse é o ponto em que a história toca um medo muito antigo, o medo de gerar algo que já não pode mais ser controlado. Em muitos mitos do mundo, a criação se volta contra quem a produziu. No Tulpa, esse medo assume uma forma mental, invisível no início, mas cada vez mais concreta. E talvez seja por isso que esse tema fascina tanto. Ele transforma uma pergunta espiritual em ameaça íntima. E se aquilo que nasce da mente começar a ter vontade própria? Mas para entender o peso real dessa ideia, é preciso voltar à sua raiz. No universo tibetano, o termo associado ao Tulpa remete à noção de emanação, manifestação, projeção de presença. Não é um tema nascido no horror moderno. Ele está ligado a um horizonte espiritual muito mais amplo, um horizonte em que mente, forma e realidade não são separadas de maneira simples. Nesse contexto, a manifestação não é apenas um truque da imaginação. Ela pode carregar valor simbólico, ritual e até sagrado. E esse ponto é decisivo, porque o Tulpa, antes de ser tratado como lenda inquietante no Ocidente, já fazia parte de uma linguagem espiritual mais profunda. O medo veio depois. O significado veio antes. Dentro desse universo simbólico, a ideia de manifestação não aparece como simples espetáculo. Ela se liga à disciplina, poder espiritual, transformação interior e presença consciente. Em vez de perguntar apenas se algo pode surgir da mente, a tradição empurra a pergunta para um plano maior. Que tipo de mente seria capaz disso? Com que intenção? Com que preparo? Isso muda completamente a leitura do tema. O Tulpa deixa de ser só uma curiosidade estranha e passa a revelar uma visão de mundo em que pensamento, forma e responsabilidade caminham juntos. A força da mente não aparece como fantasia livre. Ela exige direção.
E quando uma tradição trata a mente como potência real, cada imagem criada passa a carregar consequência. Foi quando essa ideia saiu do ambiente tibetano e alcançou o olhar ocidental que o Tulpa começou a ganhar outra vida. Um dos nomes mais associados a essa passagem é o da exploradora e escritora Alexandra David Neel. Ao relatar experiências e tradições que conheceu no Tibete, ela ajudou a transformar o termo em uma palavra de fascínio para leitores de fora daquele universo. E esse movimento foi decisivo, porque a partir dali, o Tulpa deixou de pertencer apenas ao campo espiritual em que surgiu. Ele entrou no imaginário esotérico, no ocultismo, na literatura e, mais tarde, na cultura pop. Uma palavra atravessou culturas e, no caminho, mudou de contorno, mas não perdeu a força. Nas descrições mais conhecidas, o nascimento de um Tulpa não depende de impulso, depende de repetição, de foco, de visualização sustentada. A forma precisa ser pensada de modo tão intenso que começa a ganhar estabilidade. Primeiro, como imagem, depois, como presença. E esse processo torna o tema ainda mais forte, porque ele sugere que a imaginação, quando alimentada sem interrupção, pode deixar de ser apenas interna. Não é uma criação explosiva, é uma construção lenta, quase artesanal. Como se a mente esculpisse uma figura invisível até que ela parecesse pronta para andar sozinha. E quanto mais detalhada essa presença se torna, mais difícil fica dizer onde termina o Criador e onde começa a criatura. É aqui que o Tulpa deixa de ser apenas um tema exótico e passa a tocar algo muito humano, porque essa história fala de solidão, de desejo de companhia, de poder mental, de medo da própria criação. Fala também do impulso humano, de dar forma ao que não consegue abandonar por dentro. Às vezes, uma cultura cria monstros para explicar o mundo. Em outras vezes, cria presenças para suportar o vazio. O Tulpa reúne essas duas forças. Ele tanto pode ser visto como manifestação de domínio interior, quanto como reflexo de uma necessidade profunda. E talvez esse seja o ponto mais inquietante de todos. Não é apenas a ideia de criar algo, é a ideia de que aquilo que criamos pode revelar quem realmente somos. E com o tempo, o termo Tulpa foi ganhando novas leituras. No núcleo tibetano, ele se conecta à manifestação e emanação dentro de um contexto espiritual específico. Já no Ocidente, a palavra passou a circular também como forma mental, thought form, presença criada pela imaginação e até entidade autônoma nascida de concentração psíquica. Essa diferença é importante, não para diminuir o mito, mas para entender como ele cresceu. O que hoje muita gente imagina ao ouvir Tulpa é, em grande parte, resultado de uma travessia cultural. A ideia antiga permaneceu, mas foi cercada por novas linguagens, novos medos e novas fantasias. E foi justamente essa mistura que fez o termo sobreviver com tanta força. Algumas ideias desaparecem quando saem do seu tempo. O Tulpa, não. Ele continuou vivo porque toca um medo que só mudou de roupa. Antes, era a manifestação nascida da disciplina e da mente. Hoje, pode ser a presença alimentada por histórias, imagens, repetição e crença coletiva. O cenário mudou. O mecanismo simbólico continua poderoso. Quando muitas pessoas passam a imaginar a mesma figura, repetir o mesmo nome e reforçar a mesma narrativa, a sensação de presença cresce. E mesmo quando não há manifestação literal, há algo que de fato ganha força: o mito. O Tulpa continua vivo porque expressa uma verdade do imaginário humano,
Aquilo que muitas mentes alimentam nunca permanece pequeno por muito tempo. O tulpa não está sozinho dentro do imaginário humano. Em muitas tradições aparecem duplos, reflexos, sombras vivas, servos moldados por palavras, figuras criadas por ritual ou vontade. Isso não apaga a singularidade do tulpa. Pelo contrário, mostra que a humanidade inteira parece rondar a mesma pergunta há séculos. É possível transmitir vida a uma forma criada? E se for, o que exatamente desperta ali? Um corpo? Um símbolo? Uma consciência? Talvez por isso histórias assim atravessem civilizações inteiras. Elas falam menos sobre monstros isolados e mais sobre o antigo desejo humano de tocar o limite da criação. E toda vez que esse limite é tocado, o fascínio vem junto com o perigo. E é na cultura pop que o tulpa prova o tamanho do seu alcance. Em Twin Peaks, o termo aparece de forma explícita para explicar duplicatas e presenças conjuradas, como se a identidade pudesse ser copiada e lançada no mundo com vontade própria. Em Supernatural, a ideia ganha uma leitura moderna e direta. Uma entidade nasce da força coletiva de histórias espalhadas pela internet. Já o caso de Slender Man mostra outra camada, não como tulpa tradicional, mas como exemplo de folclore digital, alimentado por repetição, colaboração e crença lúdica até parecer maior do que seus próprios criadores. E na literatura, As Ruínas Circulares de Borges oferece uma imagem inesquecível. Um homem sonha com outro homem até colocá-lo no mundo, e no fim descobre que ele mesmo também é sonho. 4 ecos muito diferentes, mas todos girando em torno da mesma vertigem. A ideia de que a mente pode criar presença e de que a criação pode ultrapassar o Criador. No fim, o tulpa permanece como uma das ideias mais inquietantes já ligadas ao poder da mente. Não apenas porque fala de uma presença criada, mas porque sugere que pensamento, imagem e crença podem deixar marcas mais profundas do que parecem. Algumas histórias nascem para entreter, outras nascem para permanecer. E poucas permanecem tanto quanto aquelas que nos obrigam a olhar para dentro antes de olhar para fora. Talvez o verdadeiro assombro do tulpa esteja aí, na possibilidade de que certas presenças não comecem no mundo, mas em nós. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você conhecer o tulpa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que uma ideia alimentada por muitas mentes pode ganhar presença no mundo real? Me conta nos comentários. Eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar comprando um Valeu Demais ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$ 13,99 você se torna um membro curioso, tendo acesso a selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.